Olá, neste episódio nós vamos falar sobre estresse. O que é o estresse, como combater, quais são as consequências do estresse para você e para a sua equipe. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta. Mas antes de dizer o que é estresse, vamos dizer o que não é estresse. Vamos acabar com algumas confusões que existem, né? Por exemplo, excesso de trabalho, Dalton, é estresse? Não necessariamente. Você pode estar trabalhando muito, estar cansado fisicamente ou mentalmente e não estar vivendo uma situação de estresse. As pessoas às vezes confundem, né, o excesso de trabalho com o estresse. E excesso de trabalho pode significar uma outra coisa, talvez um desequilíbrio, né, entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Pode gerar um desgaste, uma estafa mental, um desgaste muito grande, mas não é estresse, não necessariamente. Então, vamos separar aí. Vamos separar também um próximo episódio para a gente falar sobre equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. O que vocês acham? É um bom tema? Mas vamos deixar para um próximo tema. O tema de hoje nós vamos falar especificamente sobre o estresse. E por que eu trouxe esse tema aqui? Porque recentemente, agora há poucas semanas, o burnout, né, que é ali o estágio, o nível máximo de estresse, ele foi considerado, ele entrou na categoria de doenças mentais ali relacionadas ao trabalho. Não foi considerado como uma possível causa de afastamento, de doença relacionada ao trabalho, né? A atividade profissional, quando a gente fala do trabalho. E por isso que eu resolvi trazer esse tema para a gente bater um papo aqui, discutir aqui e entender, enquanto líderes, o nosso papel na prevenção e no combate ao estresse. Enquanto líderes, enquanto profissionais, enquanto pessoas, como entender e perceber quando estamos numa situação estressada e quais são as consequências desse estresse para que a gente possa evitar aí danos não só ao resultado, ao clima organizacional, mas também e principalmente à nossa saúde. Então, primeiramente, o que é o estresse? O que eu queria compartilhar com vocês? O estresse é uma condição emocional. Sim, o estresse é uma condição emocional. Desencadeada é uma condição emocional e, como toda condição emocional, é natural, né? Todos nós, todos os seres humanos são capazes de ficar estressados, de entrar nesta condição emocional do estresse. E ele é desencadeado por um medo muito grande, um perigo, algo assustador, algo que pode te prejudicar de forma muito poderosa, algo que pode muito ruim que pode te acontecer. E é uma emoção natural. Muitos seres vivos, principalmente ali os mamíferos, né, de maneira geral, mas não só os mamíferos, na verdade todos os animais ali ditos seres mais evoluídos, né, do ponto de vista biológico, eles estão capazes de entrar numa condição de estresse quando estão diante de um perigo muito grande, quando a sua vida até está sendo colocada sob risco. E nos seres humanos, esse medo de alguma coisa que está ali de um perigo iminente, muitas das vezes está associado a medos que nós mesmos criamos. Medos de coisas que sequer existem, de coisas que nós imaginamos, conjecturamos e trazemos isso para a nossa mente na forma de ansiedade. Então, a ansiedade é o medo de alguma coisa que está lá no futuro. Muitas dessas coisas que estão lá no futuro são imaginações, criações da nossa própria mente, cenários que nós ficamos projetando, normalmente muito ruins, e que acabam nos trazendo um estado emocional de ansiedade. E muitas das vezes o estresse está ligado, já que estresse, eu fico estressado toda vez que eu fico com medo. Se a ansiedade é o medo do futuro, muitas das vezes a ansiedade está associada a quadros emocionais de estresse.
Para que existe, né? Por que a natureza, né, criou essa questão do estresse, né? Lembre-se sempre, né, são milhões de anos de evolução para chegarmos onde estamos hoje. Então, o estresse ele serve para mobilizar a sua mente e o seu corpo para agir numa situação de perigo iminente. Então, imagine o seguinte, eu tô lá, homem primitivo, né? Tô lá na floresta, dou de cara com um leão. Estou lá na África, né? E dou de cara com um leão na floresta. E o que eu faço quando eu dou de cara com um leão? O cérebro automaticamente reconhece aquilo como uma situação de perigo. Se é uma situação de perigo, ele aciona o nosso modo estresse. Então, acionando o nosso modo estresse, o nosso cérebro despeja uma série de hormônios, comanda o despejo, né? Nosso cérebro comanda o despejo de uma série de hormônios dentro da nossa corrente sanguínea e esses hormônios agem em várias partes do nosso corpo para mobilizar o nosso corpo para responder àquele perigo iminente. A gente está falando dos hormônios famosos, conhecidos como cortisol, o famoso hormônio do estresse, a adrenalina, a noradrenalina, mas também o impacto, o aumento da concentração desses hormônios na nossa corrente sanguínea dispara de forma consecutiva, impacta em outros hormônios como a prolactina, o estrogênio e até mesmo a testosterona. Então, você vê que é uma situação onde o seu cérebro comanda o seu corpo para se preparar para para enfrentar um perigo iminente. E você sabe, talvez você já tenha me ouvido falar, que quando a gente está diante de um perigo iminente, o nosso cérebro prepara o nosso corpo para duas, na verdade, três possíveis reações. A primeira delas é o congelamento, mas é o congelamento no estado de atenção, né? Eu fico de morto ali, mas eu fico ligado, porque se acontecer alguma coisa, eu preciso ter uma outra reação diferente. Se eu for percebido, se o leão não achar que eu sou uma pedra ou uma árvore, eu vou ter que tomar uma segunda ação. Então, o congelamento é uma possível reação. A outra possível reação é a fuga, também muito natural a reação. Eu olho, instintivamente, eu saio correndo do leão. A outra possível reação, eu vou atacar o leão. Ele vem para cima de mim e, em vez de eu fugir, eu resolvo encarar a fera. Eu vou para cima dele para tentar defender a minha vida. E para que eu faça tudo isso, o cérebro, o estresse, né, a condição do estresse, comandada e acionada pelos hormônios, né, pelo cortisol, pela adrenalina e noradrenalina, eles começam a modificar a nossa fisiologia, a biologia do nosso corpo. Como assim, Dalton? Bom, primeiramente, lembra o seguinte, se eu vou fugir ou se eu vou encarar a fera, eu preciso mobilizar os meus membros superiores, meus braços, minhas mãos, minhas pernas. Ou eu vou correr ou eu vou lutar. Então eu preciso mobilizar esse meu. Para essa mobilização, eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar energia nesses membros. O que isso significa? Para o nosso organismo colocar energia. Um chute aqui no tripé da câmera. O que significa colocar energia nos nossos membros? Significa uma série de coisas. Primeiro, ele restringe, ele constringe os nossos vasos sanguíneos e aumenta o ritmo cardíaco para aumentar a velocidade da circulação sanguínea, para irrigar as nossas extremidades, os braços e pernas, e encher de sangue, porque eu vou precisar para alimentar a minha musculatura. Já sabendo que eu vou ter que utilizar a minha musculatura, eu já estabeleço uma reserva de glicose. Uma reserva de glicose que é o que vai se transformar em energia nas células musculares. Logo, o que eu faço? Eu reduzo a insulina. A ação da insulina, ela é afetada diretamente pela noradrenalina e pelo cortisol, e com isso eu diminuo o processamento do açúcar. A insulina faz ali o processamento, transformação do açúcar, regulação do açúcar. Eu deixo aumentar bastante a minha concentração de açúcar para que eu fique com energia disponível para queimar
nos músculos. Eu faço o quê? Eu também, obviamente, imagina, né? Eu estou mudando toda a condição do meu corpo para encarar. Então isso acontece toda vez que eu estou numa situação de estresse, pronto para lutar ou para fugir. Então, além disso, existem outros desdobramentos, né? Por exemplo, o deslocamento da concentração do fluxo de sangue da parte frontal da cabeça aqui, do córtex pré-frontal, aonde você tem a capacidade de raciocinar e de visualizar e antever cenários, ele é mobilizado para a parte mais aqui de trás, aqui a parte mais próxima da nuca, que é a parte responsável pelos instintos automáticos, né? Afinal de contas, eu vou pensar, será que eu bato com a mão esquerda no leão ou com a mão direita no leão? Não, mano, você simplesmente enfia a mão no leão, você nem pensa quando faz isso. Isso é comandado pelos seus instintos, assim como você não pensa, então, mas eu vou tirar o sapato para correr ou eu vou correr de sapato? Não, mano, você só corre, você não raciocina, você tem que agir por instinto numa situação como essa. Então, você perde capacidade de raciocínio para ganhar capacidade de reações mais rápidas. Muito bem, para fugir do leão é ótimo isso, né? Muito bem, então é uma série de outras modificações, desde o deslocamento do fluxo sanguíneo do próprio estômago, né? Se eu estiver fazendo digestão, para de fazer digestão, né? O importante agora é correr, é fugir. Então eu tiro ali do fluxo digestivo ali do abdômen e jogo de novo o fluxo sanguíneo mais para as extremidades. Então, uma série de desdobramentos acontecem quando eu estou no estado de estresse, assim como acontece com o cachorrinho, com o gatinho, com o boi, com a vaca, até com o lagarto, né? Que foge ali instantaneamente quando você vê numa situação de perigo. Bom, muito bem. Evidentemente que este conjunto de reações, ele é para acontecer durante aquele momento ali, né? E você sabe, assim como eu sei, que hoje em dia a gente não encontra um leão por aí na floresta, mas por outros motivos a gente também entra nessa condição de estresse. E isso é que é interessante, porque a maioria das vezes que a gente entra numa condição de estresse, a gente não está verdadeiramente sob risco de vida. Pode estar acontecendo, óbvio, né? Você está ali num assalto, por exemplo, você vai ficar estressado, porque talvez ele tenha uma pessoa armada e você vai entrar nessa condição toda. Mas se você está no trabalho ali, tem uma meta para atingir, uma meta para bater, ou tem uma crise para resolver, provavelmente você não vai morrer se tudo der errado. É claro que você pode perder o emprego, né? No limite você pode ser demitido, ou se você é empresário, você pode perder muito dinheiro. De novo, no limite você pode quebrar a empresa. Tudo bem, mesmo assim você não vai morrer. O problema é que o nosso cérebro lida com isso como se fosse, porque como a gente aciona ali a questão do medo, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas pode acontecer uma coisa muito ruim. O meu cérebro associa essa coisa muito ruim com aquilo que ele associava antigamente, lá na época que eu estava vendo na floresta. Então, o nosso cérebro aciona o nosso corpo para uma reação de luta ou fuga. O grande problema é que, nos tempos modernos, quando nos deparamos com situações como essa, de crise na sua empresa ou com a tua equipe, você não precisa lutar. Você não precisa sair correndo do escritório. Muito pelo contrário. Só que o seu cérebro prepara você para esse tipo de ação. E quando ele prepara você para esse tipo de ação, ele faz o contrário. Ele tira de você a capacidade de raciocinar e de resolver problemas. Então, quando você entra num estado de estresse, você diminui a sua capacidade de reagir no mundo moderno. E é por isso que quando você está estressado, normalmente você toma decisões ruins. Você tem comportamentos dos quais você se arrepende depois, porque você não está preparado para lidar com aquela situação. Você está experienciando uma fisiologia que te prepararia para você entrar em combate ou fugir. Muito bem. E agora, né? Quais são as consequências, né? Agora que você já sabe, você pode imaginar quais são as consequências da sua equipe, por exemplo, ou de você mesmo, estar vivenciando um estado de estresse frequente. Bom, já falei, dificuldade de raciocínio. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo trocou de posição. Ele está preparado para você bater em alguém que entrar na porta, mas não para resolver um problema, para pensar numa solução.
Dificuldade de concentração. Por que é dificuldade de concentração? Porque uma das consequências do seu corpo estar preparado para o estresse, ele aumenta a sua capacidade de perceber, ele aumenta a sua capacidade de visual e a sua capacidade auditiva, assim como a sua capacidade sensitiva. Logo, qualquer coisa vai te distrair. Você vai ver coisa que não é para você ver. Você vai passar alguém correndo, você vai olhar, mas não é, para focar aqui no seu computador. Então, você vai ter dificuldade de concentração. Você vai, obviamente, perder a sua disposição, porque ó, você se prepara para tudo, seu corpo aumenta o ritmo cardíaco, o coração acelera, você começa a queimar energia, aumenta o consumo energético e você, com isso, você vai causando um cansaço muito maior. Você se cansa muito mais rápido quando você está estressado. Quando a gente está falando de estresse crônico, o que é o estresse crônico? É aquele repetido, né? Passa o dia todo nessa situação estressada, ou repetidos dias nessa situação, vivendo, experienciando esse estado emocional. Obviamente, você vai ter consequências maiores. Primeiro, lembra, eu falei perda de disposição. Você vai ter uma redução, por exemplo, na sua produtividade pela dificuldade de dormir, por exemplo. Você vai ter dificuldade, você vai encher o teu corpo de hormônios, vai aumentar a concentração de açúcar, e depois os seus rins que se virem, né, para poder purificar tudo isso aí. Então, você aumenta a probabilidade de você ter problemas relacionados aos seus rins, né, problemas renais. Você aumenta suas chances de ter diabetes. Lembra, você aumenta muito a concentração de açúcar no seu sangue. E você nem vai usar os seus músculos, você nem vai precisar daquele açúcar todo, mas o seu cérebro comandou lá e foi, né? Problemas cardiovasculares, claro, se você aumenta a pressão arterial, aumenta o ritmo cardíaco, tá o tempo todo com a máquina acelerada lá, você não tá ali em velocidade de cruzeiro, você tá o tempo todo acelerando o máximo ali o seu ritmo cardíaco. É claro que você vai desgastar o músculo cardíaco muito mais, então você está mais sujeito a problemas cardiovasculares. Além da insônia, né, dificuldade de dormir, né, o cérebro está ali acelerado, tem muita gente que não sai do estresse nem quando dorme, né? Eu assisti num documentário uma vez, pessoa que estava com estresse e foi dormir com um monte de fio ligado na cabeça. Isso por si só já pode gerar uma situação de estresse, mas o fato é que aquela pessoa continuava num estado emocional do estresse mesmo enquanto ela dormia, ela não conseguia ter tranquilidade nem quando ela dormia. Então, é muito comum também doenças de pele ou perda de cabelo. Aí se você deve estar pensando, se você está me assistindo no YouTube, está vendo que eu sou careca, deve estar pensando, nossa, você passou muito tempo estressado, né? Não foi, na verdade tem um fator genético também, que provoca essa calvície. Então, mas o estresse pode também desencadear problemas de pele, cabelo e tudo mais. E nos casos limítrofes, né, você pode inclusive ter um colapso causado pelo estresse. Inclusive eu conheci uma pessoa que estava vivendo uma situação de estresse, um empresário. Era um empresário que tinha um restaurante e que, resumidamente, ele cometeu vários erros estratégicos quando ele criou o negócio dele. E ele estava sofrendo por causa disso. Eu costumo dizer que quando você não planeja bem o seu negócio, a tendência é que você sofra muito mais. E é o que estava acontecendo com esse empresário. E ele mesmo reconheceu isso durante uma conversa que a gente teve. E o fato é que a gente acabou... Eu frequentava esse restaurante. Então eu via, eu estava com ele de vez em quando, ele sentava na minha mesa, a gente batia um papo e tal. E o fato é que em um determinado momento ele estava dirigindo com a esposa e sofreu um surto, um apagão, um colapso. Ele estava tão estressado com a situação que ele estava vivenciando, que ele apagou, perdeu a consciência enquanto dirigia, obviamente sofreu um acidente com o carro. Felizmente lá, airbag, cinto de segurança e tudo mais, e não sofreu nenhum acidente grave, só destruiu o carro. Nesse momento ele percebeu que ele estava no limite, estava ali numa condição onde ele tinha que ir, e acabou desistindo desse negócio, né, encerrando esse negócio. Até a gente já tinha conversado sobre isso, sobre o momento que ele devia jogar a toalha.
para não piorar ainda mais, né? Para não ter desdobramentos e dívidas que ele fosse acumular mesmo depois do encerramento. Falei, vai ter um ponto onde você vai encerrar e vai ser só o reconhecimento da perda de tudo que você já investiu, mas vai sair sem dívida, né? O que é uma situação ainda pior. Você, além de perder tudo que você investiu, você sair com dívidas para pagar depois. No caso dele era até uma situação ainda mais complexa. Então, em casos extremos, isso pode acontecer. Isso aconteceu com ele dirigindo, poderia acontecer dentro da empresa, dentro do escritório. A pessoa tem um colapso nervoso. Então, já viu que as consequências são terríveis. E, obviamente, todas essas consequências, né? Se eu tenho dificuldade de raciocínio, dificuldade de concentração, perda de energia, perda de disposição, um monte de problema de saúde. Se a minha equipe está vivenciando isso, como é que eu acredito que isso vai gerar algum resultado positivo para a empresa? Não vai. Não vai gerar resultado. Você não pode pegar isso e achar que isso vai botar todas essas coisas altamente prejudiciais juntas e achar que isso vai ter um resultado positivo. Não vai ter um resultado positivo. Todas as consequências são as piores possíveis. São as pessoas pedindo afastamento porque estão doentes, são as pessoas absolutamente desmotivadas, são as pessoas pedindo para sair da sua empresa, que não aguentam mais, são as pessoas doentes. Então, o estresse no ambiente de trabalho, você promover o estresse, tem gente que gosta de promover o estresse, né? Acha que isso é bom. E a gente vai falar um pouquinho que tem um pequeno desvio de entendimento aqui. A gente vai entender o que é bom e o que não é bom. Estresse não é bom. Ponto. Estresse não é bom. Estresse continuado e crônico é pior ainda. Então, por quê? Porque sob estresse você diminui a sua capacidade de raciocinar. Obviamente que isso não é bom. E assim, quais são essas situações, né? Uma vez que a gente entendeu o que é estresse, quais são as terríveis consequências desse estado emocional, que tipo de situações muito comuns nas organizações, nas empresas e que são geradoras de estresse? Situações que você deve evitar dentro da sua empresa. Primeiramente, estresse é diferente de pressão. Por que estresse é diferente de pressão? Porque se eu tenho pressão para entregar no prazo, mas eu tenho ali as ferramentas necessárias para isso, eu tenho as pessoas competentes para entregar e elas vão ter que trabalhar um pouco mais, vão ter que ficar até depois do horário, ou vão ter que trabalhar no final de semana, isso é pressão, mas isso não necessariamente é estresse. Agora, se eu tenho um prazo para entregar e eu não tenho capacidade, aí eu entro numa situação de estresse. Por quê? Porque aí o meu cérebro começa, mas eu preciso fazer, mas eu não tenho como. Nossa, eu preciso fazer, mas a minha equipe não é capaz. Nossa, eu preciso fazer, mas tem alguma coisa que me impede de fazer. Aí a pessoa começa a ficar com medo, meu Deus, eu não vou conseguir fazer, e eu vou ser demitido, ou o meu chefe vai gritar comigo, ou eu vou tomar uns porros aqui na frente de todo mundo. Então, aí sim a pessoa é estressada. Agora, pressão, prazo, é muito comum, né? Quando eu trabalho com as equipes e às vezes eu peço um prazo, a pessoa me dá um prazo obviamente dilatado, né? Lei de Parkinson, né? A tarefa vai durar exatamente o prazo que você determina que ela dure. Se você consegue fazer em 45 minutos, mas consegue um prazo de 3 dias, você vai demorar 3 dias para entregar. Então, sabendo disso, a gente sempre puxa, né? O cara pede 3 dias, eu falo, cara, acho que você consegue fazer em um dia. Tenho certeza que você é capaz de fazer. Se você priorizar, você consegue me entregar em um dia. Então isso é pressão, mas isso não é estresse. Por quê? Porque que a gente cria um ambiente onde a pessoa, eu na verdade fortaleço a autoestima daquela pessoa, eu enfatizo que é uma questão de prioridade e eu dou a ela as ferramentas para que ela entregue. E aí eu cobro o prazo, eu cobro o resultado. Isso é pressão, isso é saudável, isso aliás é fundamental se você quer atingir resultado. Agora estresse é diferente. Estresse é você gritar com a pessoa, é você pedir uma coisa que ela não é capaz de fazer. Inclusive, a falta de confiança dentro do ambiente de trabalho gera estresse. Se a pessoa não tem autoconfiança, ou se a pessoa tem dificuldade, tem baixa estima, né, tem dificuldade de ser aceita, ou acha que é pior do que os outros, ou acha que não é capaz, nossa, isso vai gerar muito estresse. Imagina se uma pessoa que acha que não é capaz de executar uma determinada tarefa, recebe uma missão para executar aquela tarefa. Ela vai ficar estressada, vai. Porque ela vai achar, nossa, não vou conseguir, meu Deus, vai acontecer alguma coisa terrível, ele vai gritar comigo, ele vai brigar comigo, as pessoas vão olhar para mim de cara feia, eu vou ficar envergonhado, e quando eu ficar envergonhado, isso vai ser estresse. Isso é a ansiedade se transformando, aliás, a ansiedade gerando estresse.
Lembra, ansiedade e estresse estão relacionadas muitas vezes. Outras coisas que geram estresse no ambiente de trabalho, conflito, né? Conflito gera estresse, principalmente para quem não sabe lidar com o conflito. O problema não é o conflito, o problema é a pessoa não estar preparada para lidar com o conflito. Porque os conflitos vão acontecendo, né? Uma coisa natural, né? Eu tenho uma ideia, eu vou ter uma outra ideia, a gente vai ter um conflito de ideias. Mas esse é o ponto, é um conflito de ideias, não é um conflito de pessoas. Eu não preciso lutar com ela, logo eu não preciso ficar estressado. Eu não vou morrer se a ideia dele for melhor que a minha, logo eu não preciso ficar estressado. Então, conflitos interpessoais muitas vezes podem se tornar estressantes. Inclusive, eu já vivenciei isso, já fui algoz em situações como essa. Num tempo muito distante, onde eu não conhecia inteligência emocional, onde eu não conhecia programação neurolinguística, neurociência, nem nada disso, onde eu era deficiente no tratar com as pessoas, na minha comunicação, na minha forma de falar, mas entregava muito resultado. E por isso era um profissional, era um executivo premiado, né, que batia as metas, ganhava bonificação e tudo mais. Numa época muito distante, deve ter 2007, 2008, nós estamos em 2022, uns 15 anos, né, 14, 15 anos. Num projeto eu tinha embates, conflitos, discussões com um colega de trabalho. E eu fiquei sabendo depois disso que toda vez que a gente tinha essas reuniões acaloradas, né, essa pessoa passava mal e por 2 vezes ela teve que procurar um atendimento num pronto-socorro. Naquela época, eu ainda sabendo disso, eu não entendi, né? Como assim? Não entendia. Hoje eu entendo, obviamente que eu entendo hoje. E, inclusive, eu sei do mal que eu causei a essa pessoa. Graças a Deus, a gente é colega até hoje, se fala de vez em quando lá no LinkedIn. Mas essa pessoa ia para o hospital, e isso é terrível, para uma situação de conflito. E 2 componentes, né? Primeiro, o meu próprio comportamento, talvez sendo duro ou com pouca sensibilidade a outra pessoa, e dessa pessoa também que não estava preparada emocionalmente para conflitos, para lidar com conflitos. Um pouco de cada dá um resultado muito ruim. Outra situação que gera estresse, obviamente, é situações de assédio, né? Assédio moral ou assédio sexual. Pessoas que passam por esse tipo de situação tendem a ficar muito estressados pelo medo de que as pessoas descubram, medo de perder o emprego e não ter condições de sustentar a sua família, medo da vergonha, medo da humilhação. Então, lembra, o medo aciona o fator ansiedade. O fator ansiedade, o medo do presente ou do futuro gera uma situação de estresse. Outra situação que pode gerar situação de estresse são conflitos internos, né? A gente tem conflitos interpessoais e a gente tem conflitos intrapessoais, né? Eu comigo mesmo estou num conflito, não sei se caso ou se compro uma bicicleta. Essa situação, obviamente que eu estou brincando, né? Até porque casado eu já sou e bicicleta eu não tenho interesse em comprar. Situações de conflito interno, não sei se eu faço uma coisa ou se eu faço outra, se eu viajo, se eu não viajo, se eu me mudo, se eu não me mudo, e aquilo ele martelando na cabeça, pode gerar de novo uma situação de ansiedade que pode gerar trazer uma situação de estresse. Então, a ansiedade, como nós falamos, pode ser um fator que desencadeia o estado emocional do estresse. E, de novo, né, uma situação onde você exige demais de uma pessoa e ela realmente não é questão de baixa estima, não. Ela não sabe fazer. Né? Tem gente que não sabe fazer. Pode aprender? Pode. Mas não é naquele momento. Então, recentemente eu vi uma situação onde uma pessoa questionando outra, publicamente, mais umas 2, 3 pessoas na mesma sala, nitidamente aquela pessoa estava numa situação de ansiedade elevadíssima porque ela não sabia a resposta e era o dono da empresa perguntando e obviamente um nível de ansiedade foi lá em cima, o nível de estresse foi lá em cima, né? Então situações como essas devem ser evitadas. Se você que está me assistindo aqui ou me ouvindo aí no podcast
É porque passa no YouTube também, né? É publicado também. Tem uma versão do podcast no YouTube, se você não sabia, onde você pode ver o careca que vos fala aqui na minha cabine de gravação. Ou você está só me ouvindo aí enquanto você caminha, dirige para o seu trabalho, faz uma atividade esportiva. Então, isso pode acontecer. Você precisa tratar isso, você precisa lidar com isso, você precisa evitar que isso aconteça dentro da sua equipe, dentro do seu ambiente de trabalho. E agora, Dalton? O que mais? Entendi que eu tenho que evitar isso tudo. Mas como é que eu faço para cobrar a minha equipe? Porque até agora eu só gritava com eles, eu só pedia para eles se vira aí, meu. Eu não sei como, eu não sei como é que fazer, eu mandava eles se virarem. Se vira, pô, você não é quadrado, pô. Tem gente que fala isso, né? Eu já falei isso, provavelmente, em alguma situação. Como é que eu cobro a minha equipe sem gerar esse ambiente de estresse, esse estado emocional de estresse? Tem jeito de fazer isso? Claro que tem, né? Primeiro, você vai cobrar de acordo com a capacidade de cada um. Você pode até inspirar e motivar a pessoa para que ela aprenda coisas novas e se desenvolva. Você pode até mesmo sentar e ensinar para essa pessoa. Mas cobrar de alguém que mal sabe fazer uma conta de somar e diminuir, que ela faça uma conta de derivada integral, é sacanagem, né? No mínimo é sacanagem. Não vai fazer. A pessoa não sabe somar, não sabe multiplicar a conta, fazer a conta de multiplicação com dois números, não vai fazer uma derivada nem uma integral. Então, você tem que cobrar de acordo com a capacidade de cada um. Isso é bom senso, né? Mas tem gente que não tem, né? Bom senso é uma coisa terrível, né? Que parece uma coisa óbvia, mas muita gente não tem bom senso. Então você tem que cobrar de acordo com as capacidades e capacitar as pessoas à medida que você precisa que elas se capacitem. Como? Inspirando, motivando, sentando, ensinando. Ou, claro, trazendo pessoas que já tenham essa capacidade. Uma outra coisa que você faz é quando você cobra cuidando da autoestima da pessoa. Né, você tem que fazer isso, seu burro, seu animal. Não, mano, você tem que fazer isso. Você vai fazer isso porque você é capaz, porque você já fez coisas assim. Olha, lembra que você fez isso, isso, isso? Esse desafio é muito parecido. Você é capaz de fazer, você é bem preparado, você estudou na faculdade A, na faculdade B, você fez o curso A, ou B ou C. Você já chegou até aqui, você já fez coisas muito mais difíceis. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que tinha passado por uma infância difícil, estudou em escola pública e tinha conseguido passar por uma universidade federal para fazer odontologia. Você já fez o mais difícil. Daqui para frente, você consegue repetir esse seu comportamento que te trouxe até aqui para fazer coisas ainda maiores. Então, cuidar da autoestima das pessoas, né? E não é para pisar na pessoa, pelo contrário, é para puxar a pessoa, é para levantar a pessoa. E de forma verdadeira. Porque você precisa reconhecer as capacidades, as potencialidades da sua equipe. Então cobrar cuidando da autoestima. Nem preciso falar da forma de se comunicar, né? De novo, é com respeito, é sem gritar. Às vezes você vai ficar estressado e você não vai conseguir gerenciar as suas próprias emoções, e pode ser que você eleve um pouquinho a voz, mas volta atrás, pede desculpa e volta atrás e melhora a comunicação, né? Reconheça quando você se exceder e cuide para que isso não vire uma constante, né? Não adianta, né? Eu me excedo 50 vezes, peço desculpa 50 vezes, acho que está tudo bom. Não, vai pelo menos espaçando, né, o tempo que você consegue perder o controle para mostrar que você está se esforçando, pelo menos, né? Então a forma como você se comunica, você dar às pessoas autonomia e responsabilidade por aquilo que elas estão fazendo. Então você cobra, mas você dá autonomia para fazer. Você cobra responsabilidade, mas de uma coisa que ela tem ingerência, que ela pode atuar. Ah, não, mas às vezes ela... Tudo bem, até pedir ajuda é uma autonomia. A pessoa tem que ter autonomia suficiente para pedir ajuda quando ela precisa. Agora, se ela não pode nem se mexer, como é que você quer que ela resolva? Então você precisa dar autonomia para ela, nem que seja autonomia para ela pedir ajuda ou procurar outras pessoas que possam ajudá-la. Então, isso é cobrança sem estresse. É você aceitar os erros. Coisa que eu falo muito nas empresas que eu lidero, onde eu faço parte da administração, a gente tem que criar uma cultura onde os erros, eles são, obviamente, erros
humanos, não erros propositais, né? Não erros por negligência, mas erros acontecem, as pessoas falham, né? O ser humano é falho, né? Não existe ninguém que seja perfeito. As pessoas vão cometer erros, erros de julgamento, erros de tomada de decisão, erros de comportamento, erros de cálculo, erros de diversas naturezas. E isso é normal. Isso serve para a gente aprender, né? Quando acontece alguma coisa errada, normalmente numa equipe que eu lidero, eu chamo todo mundo para a gente discutir, para entender o erro, para aprender com ele, porque o erro, na verdade, ele proporciona aprendizado. Tem uma frase, né, do Michael Jordan que é ou eu acerto ou eu aprendo. Eu nunca perco. Ou eu acerto ou eu aprendo. Porque quando eu erro, eu aprendo. E quando a gente tira aprendizado do erro, o erro foi útil. E o erro é transformado num processo de melhoria contínua. Então é dar espaço para as pessoas errarem, trabalhar em cima do erro para gerar aprendizado e melhoria. Porque quando você faz isso, você engrandece a equipe, você engrandece a pessoa, você desenvolve a sua equipe e você mostra um líder que você é. Que, afinal de contas, você como líder também vai errar em alguns momentos. E se você aceita o erro da sua equipe, a tua equipe vai compreender quando você errar também. E tá tudo bem, somos seres humanos, não vamos acertar. O cara mais rico do mundo, ou um dos mais ricos do mundo, Warren Buffett, ele já fez o investimento errado, já perdeu 300 milhões de dólares. Acontece. E claro que os erros têm consequências, a gente se responsabiliza pelos erros, assim como a gente se responsabiliza pelos erros da nossa equipe. Mas a gente não pode censurar e dizer e colocar o cara crucificar a pessoa, tacar fogo nela porque ela cometeu um erro. Porque se as pessoas tiverem medo de errar, elas vão ter medo de agir, elas vão ter medo de ter ideias, elas vão ter medo de fazer o diferente e de gerar resultado. E de novo, se elas têm medo do erro, se elas têm medo de errar, elas vão entrar numa situação de estresse. E aí elas aumentam e muito a probabilidade de errar. Pessoas estressadas erram mais. A gente já falou sobre isso. Então, tudo isso são formas de você cobrar a sua equipe sem gerar estresse. Outro aspecto importante, né, para você reduzir a possibilidade das pessoas ficarem estressadas é você trabalhar o clima organizacional. Então, desde o ambiente do trabalho, desde de ser acolhedor no ambiente de trabalho, lembra? Aceitar as pessoas que são diferentes, de você aceitar as pessoas poderem ser elas mesmas. Imagina, o primeiro nível de alta performance de uma equipe é a confiança, é a segurança psicológica. Se eu sou aceito, se eu posso ser quem eu sou, significa que eu não preciso ter medo de assumir a minha própria personalidade. Porque se eu tenho medo de ser quem eu sou, medo gera estresse. Então é você promover o desenvolvimento das pessoas, é você incentivar a questão de se importar uns com os outros. Equipes de alta performance, os componentes dessa equipe se importam de verdade, verdadeiramente uns com as outras. Por quê? Porque quando um não está indo muito bem, o outro percebe isso e vai lá e assume aquele papel e se esforça mais para suprir aquele que não está tão bem naquele dia. As pessoas criam laços que fortalecem o espírito de equipe e que fazem com que a equipe seja cada vez mais coesa, olhe sempre na mesma direção. Você tem que promover um ambiente onde as pessoas se sintam felizes de estar ali, né? Trabalhar ali. Né? Eu costumo dizer, tem uma das empresas que eu ajudo a administrar e que tem pessoas que trabalham pra caramba, né? Tem uma super pressão ali, cliente e tal, não sei o quê. Aí eu pergunto para ela, nossa, você tá trabalhando demais, né? Todo dia você tá ficando após do horário, você quer folgar amanhã? A pessoa, não, pelo amor de Deus, eu adoro vir pra cá. Pressão sem estresse. A pessoa está feliz de estar ali, aquele trabalho, toda aquela pressão, a pessoa fica motivada, fica empolgada. Se ela ficar em casa vendo televisão, ela vai ficar entediada. Porque ela é feliz do trabalho, a gente promove isso. E a gente precisa ter um ambiente onde as pessoas se sintam de verdade desafiadas, sim.
porque sem cobrança não é desafio, mas elas também necessitam valorizadas, porque a gente precisa valorizar o nosso time, a nossa equipe. Então isso é cuidar do clima organizacional. Isso é você tirar fatores ali que são geradores de estresse. Então você não só evita as situações, como você cria um cenário que seja propício a um ambiente de alta performance, alto resultado, sem ter o estresse, sem ter todas as coisas negativas e prejudiciais que o estresse traz. Eu espero que esse papo tenha sido bacana. Eu espero que você esteja gostando, porque agora eu vou dar algumas dicas de como lidar com o seu próprio estresse. Você que está me ouvindo aqui, que vive estressado, quer saber? Eu vou dar algumas dicas aqui para a gente fechar com chave de ouro aqui. Cereja do bolo, vai. Como é que eu lido com o meu próprio estresse, Dalton? Primeiro de tudo, você precisa perceber, né, que você está estressado. Como é que eu lido com alguma coisa que eu nem percebi, né? Eu nem sabia, estou aqui sentindo, estou aqui quase infartando e eu nem sabia que isso era estresse. Então você precisa de percepção. Você precisa saber que você está estressado para você poder gerenciar isso. Entender hack, né? Tem que hackear o nosso próprio cérebro, nosso próprio corpo e entender, nossa, estou estressado. Então isso é importante. Muito bem. Uma coisa importante quando você está estressado é entender, lembra? Será que eu sou capaz de fazer isso? Então eu tenho que ter consciência da minha capacidade. Eu posso estar estressado por um motivo real. Eu tenho uma coisa para fazer e eu não sei como fazer. Eu não faço a menor ideia, eu não tenho as ferramentas, a inteligência, a capacidade, o conhecimento para fazer. Tá estressado? Tá, porque não sabe. E aí é hora de pedir ajuda, né? É hora de pegar o telefone, mandar uma mensagem lá para alguém que pode te ajudar. Então você tem que ter capacidade do que você consegue fazer, do que você não consegue fazer. Pedir ajuda não é nenhum demérito, pelo contrário. Pedir ajuda é um reconhecimento de que você precisa de algo que você não tem. E você está tão preocupado em entregar o resultado que você pede ajuda. Você não pedir ajuda é tentar ali lutar uma luta que você não tem condições de vencer. Então seja humilde e peça ajuda. Seja inteligente pedir ajuda. Inclusive você pode ganhar muito tempo. Você pode economizar muita energia pedindo ajuda. Pode ser inclusive pode ganhar um dinheiro, deixar de perder muito dinheiro pedindo ajuda. Tem gente que está ali batalhando, perdendo dinheiro, mas não pede ajuda. E eu já vi vários casos de pessoas que depois de me contratam, eu já devia ter te contratado há mais tempo, né? Eu devia ter te contratado 6 meses atrás quando a gente se conheceu, mas eu ainda fiquei protelando. Nossa, eu tinha evitado perder tanto dinheiro. Mas tudo bem, aprendeu, né? A gente aprende. Muito bem, uma outra coisa importante para você que vive numa situação de estresse constante é saber dizer não, né? Não consigo fazer. Não, isso não é possível de ser feito. Não. Isso, se eu fizer, vai gerar um resultado. Tem gente que não consegue dizer não, né? Quer dizer sim para tudo, quer aceitar tudo, quer dizer que faz tudo. Não. Tem que saber dizer não. Porque tem uma hora que você vai ficar ansioso porque você tem tanta coisa para fazer que você não consegue fazer. E você tem certeza que você não vai conseguir fazer. Porque você pegou muita coisa. E como você pegou muita coisa, você sabe, nossa, eu vou decepcionar o fulano ou o ciclano. E eu não vou conseguir entregar isso. Aí começa a ansiedade. E aí vem o estresse junto. Respeitar o seu limite físico. Lembra? A gente tem que cuidar do nosso corpo. Por quê? Porque eu preciso estar com disposição para fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque se eu estiver cansado, imagina o seguinte, encher o pote no dia anterior, aí vai trabalhar de ressaca. Você está no seu melhor estado? Não. Aí, aquela tarefa que poderia ser fácil vai parecer que é difícil pra caramba. Na verdade, é você que está numa situação complicada. Então, cuida da tua saúde, né? Dorme, se alimenta, descansa, para que você esteja preparado para enfrentar os desafios do dia a dia e aquele desafio não pareça tão grande que você morre de medo dele. E aí entra numa situação de estresse. E aí, voltando ao que eu falei no começo, está vivenciando uma situação de estresse, você pode atuar de duas formas. Primeiro, inteligência emocional. Desenvolve a sua inteligência emocional para você entender, perceber que está estressado e conseguir gerenciar essas suas emoções. Lembrar que você não vai morrer. Não vou morrer. Não é um leão querendo me comer.
vou tomar uma puxada de orelha assim. Mas eu ficar desesperado, estressado, não vai me ajudar. Muito pelo contrário, vai diminuir minha capacidade de raciocinar. Então, eu tenho que sair dessa situação de estresse. Uma coisa que ajuda muito nessa autopercepção e também na saída dessa situação, na mudança do estado, é você aumentar a sua capacidade de se concentrar, sua capacidade de foco. O famoso mindfulness, aumentar a sua capacidade de focar. Atenção plena àquilo que você está fazendo, foco. A prática do mindfulness, diversos estudos falam isso, né? Que dizem que o praticante de mindfulness, ele tem a maior capacidade de perceber suas emoções e de gerenciar seu estado emocional. Então, pratica. Não tem jeito. Você vai ganhar, você vai fortalecer o seu poder de percepção e o seu poder de gestão emocional. E lembre-se, muitas das coisas que a gente faz é super importante e pode gerar perdas e prejuízos financeiros. Mas fato é que a maioria das coisas que a gente enfrenta no dia a dia e que nos deixa numa situação de estresse não são coisas que vão nos matar. Lembra disso. E lembra que você, sem o estresse, é mais capaz de resolver as coisas. E a sua equipe também. Bom, nós vamos ficando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, não se acanhe, lembre, peça ajuda. Entre em contato através do e-mail contato@daltonribeiro.com.br. Lá no Instagram, siga o meu perfil, daltonribeiro.oficial. Se quiser, manda para mim um direct lá no Instagram que eu também vou te responder. No LinkedIn você também me encontra e consegue me mandar mensagens. E, inclusive, consegue ver lá o meu histórico, tudo que eu já fiz e tudo mais. Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, é muito legal ter você aqui compartilhando esse conteúdo. E se você puder, manda mensagem, diz como é que foi, o que você gosta, o que você não gosta. Compartilhe com outras pessoas esse podcast, se você curtiu. E a gente fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio do Daltoncast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.